Guilherme, o quão frágil é esse acordo? Boa noite, obrigado pelo convite a você, Daniel, aos colegas. Eu acredito que uma coisa que a opinião pública tem que entender para a gente compreender esse momento do acordo é que existe uma diferença muito grande entre cessar-fogo e acordo de paz. Muita gente acredita que a guerra acabou com esse cessar-fogo, que foi um cessar-fogo frágil. Na verdade, cessar-fogo é algo que é absurdamente efêmero e não dura. A gente pode lembrar, por exemplo, que as Coreias do Norte e do Sul, elas estão tecnicamente em guerra até hoje, porque não assinaram acordos de paz que encerrassem o conflito. Isso eu estou falando de um conflito desde os anos 50. Né? Então as hostilidades continuam. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu destacaria seria que a gente tem que entender o papel do Líbano em todo esse contexto. Porque o Líbano é um país que é um inimigo, melhor dizendo, não necessariamente um inimigo, mas o Hezbollah, que atua dentro do Líbano, é um inimigo mortal de Israel. Né? Enquanto Israel continuar atacando o Hezbollah e criando esse conflito no Oriente Médio, não adianta a gente falar de um cessar-fogo com o Irã, porque o cessar-fogo só vai ser completo se envolver o Líbano também. Pois é, vou passar a palavra para o professor Alexandre Uehara para fazer também essa reflexão inicial a respeito do cessar-fogo acertado no dia de ontem, inclusive condicionando a abertura do Estreito de Hormuz, mas também os ataques que vêm sendo realizados por Israel contra o território do Líbano, mas mirando, claro, o grupo Hezbollah. Você, professor, quais aspectos do acordo firmado ontem precisam ser destacados para a nossa audiência? O que devemos esperar dessas 2 semanas? Lembrando que tem um encontro marcado entre lideranças norte-americanas e iranianas para esse fim de semana no Paquistão. Sim, é verdade. Bom, em relação a isso que foi tratado, acordado ontem, né, nesse cessar-fogo e aí a continuidade das negociações, eu creio que o principal ponto que a gente tem que levar em consideração é que este momento do conflito envolve 3 partes: Estados Unidos, Israel e Irã. Bom, sem contar o próprio Líbano, o Hezbollah que foi mencionado agora, mas que neste momento, esses 3 atores, 3 governos, eles não têm exatamente posições que convergem na hora de sentar à mesa de negociação, particularmente Estados Unidos e Israel. Ainda que eles estejam envolvidos no ataque ao Irã, Israel e Estados Unidos têm objetivos diferentes, porque o Irã, por exemplo, não é um país que conseguiria ameaçar militarmente os Estados Unidos. Não tem um foguete que consegue atingir o território americano. Pode sim ter interesses que conflitam com os Estados Unidos, mas não um ataque militar. E para Israel, por sua vez, não, de fato um adversário, inimigo que está ali muito próximo, né? Inclusive nós já vimos aí vários momentos de ataques do Irã sobre Israel. E isso é um ponto importante, porque enquanto os Estados Unidos têm uma disputa política que talvez, neste acordo que foi negociado ontem, de cessar fogo e sentar à mesa de negociação para conseguir obter a paz, para os Estados Unidos pode ser interessante, mas para Israel não. E parece que, no caso de Israel, o interesse não é necessariamente a paz. E uma coisa que é muito curiosa, que eu percebo, é que toda vez que há um prenúncio de um possível acordo, uma negociação dos Estados Unidos, do governo norte-americano, com o Irã, parece que é uma senha para Israel atacar mais forte. Então, no dia seguinte dessa negociação, Israel vai lá e ataca mais fortemente o Irã, e nesse momento não podia atacar o Irã, porque era fazer parte do acordo, não atacar. Mas atacou o Hezbollah, que fazia parte do acordo, que agora Estados Unidos e Israel estão negando. Então a gente percebe que assim, as partes combinaram parcialmente o acordo, não estão todos na mesma página, vamos dizer assim. Seria um relacionamento tóxico entre Israel e Estados Unidos, e daqui a